Hoje, o programa Viva a Vida traz para você tudo o que você precisa saber sobre imóveis, retificação diária, a regularização fundiária. E nós vamos conversar para isso com a doutora Paola Macedo, que é oficial do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da comarca de Taubaté. Então, fica ligado, porque isso interessa não só para você, como para todos que você conhece. Todo mundo que tem imóvel precisa saber disso. E esse é o objetivo do programa Viva a Vida. Levar para você informações que agreguem, que contribuam para a sua vida ser melhor. Mas antes, eu vou conversar aqui com a minha amiga Maria Quitéria Ortiz, blogueira. Olá! Personal stylist. Tudo bem, Virginia? Tudo bem, meu amor? Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Maria Quitéria, hoje você está usando um look lindo, hein? Eu tô toda formal, ela tá toda fresquinha, olha. Os nossos looks de hoje são da Ecos, do shopping de Taubaté, Taubaté Shopping. Ai, lindo, não? Olha isso. Um beijo para Bebel, que nos cedeu com Olha muito que lindo, prazer gente, amei. esses looks. Ela é um amor. E eu gostaria de dizer que a nossa vitrine viva hoje está contrastando, porque você está bem formal e eu estou assim um pouco mais leve, e eu né? gostei muito dessa estampa. Essa estampa, eu queria enfatizar para você uma coisa, Virginia. Olha que Se graça. você olhar para essa estampa, você lembra de alguma coisa? Lembra uma colmeia, eu acho. Né? Então, eu lembro assim que essa estampa, ela poderia ser bem utilizada numa gravata masculina. O que você acha? É verdade. Mas então, é por isso que tem aqui esse lacinho, sim? Não. Essa tendência da blusinha romântica é justamente para dar uma formalidade, né? Você tá com uma calça formal, a camisa é formal. Eu tinha que ficar bem formal, porque eu vou receber aqui a doutora Paola e a gente vai falar de coisas muito importantes e muito formais, que nada melhor do que formalizar e trazer segurança jurídica para os nossos imóveis. Eu queria falar só mais uma coisa sobre o meu vestido. Amor. Esse vestido ele é uma super tendência, porque ele tem uma abertura frontal ele é lindo. De botões. Eu tô apaixonada por ele. E além disso, se você reparou na manguinha, a manguinha é godê, também é uma tendência do verão 2020. E o tom terra, né? Um tom assim, laranjado, terra. Que tá usando muito, tá usando inclusive, muito. Né? Aqui. E tá também na sua camisa. Como essa mulher é um luxo, ela combina tudo, né? Para harmonizar nossa vitrine viva. Obrigada, meu amor. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Tchau. Até já. Eu vou receber agora a doutora Paola. Por favor, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por disponibilizar o seu tempo para vir aqui nos trazer todas essas informações que são muito importantes para todos nós. Por favor, muito obrigada. Sente-se. É um prazer estar aqui e eu agradeço muito o convite. Ai, muito bom. Eu fiz aqui as nossas colinhas, né? Porque a matéria é extensa e eu preciso aproveitar o tempo dessa mulher, porque ela tem muito conhecimento e a gente precisa explorar, né? Eu sempre brinco que os meus convidados, todos vêm aqui com bastante conhecimento e com uma disponibilidade muito grande em distribuir, compartilhar conosco. Então eu tenho a obrigação de extrair todo possível, igual todo néctar. Doutora, a doutora Paola de Castro, já falei, ela é oficial do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Taubaté. E eu gostaria de começar conversando sobre regularização fundiária. O que é e por que é importante para a sociedade a regularização fundiária? Bom, regularização fundiária, ela é um procedimento administrativo para tornar um imóvel que é irregular em um imóvel regular, né? Então, é um procedimento que a gente chama de bipartido, porque tem uma parte que é feita dentro da prefeitura municipal, né, no âmbito do município, e uma parte que é feita no cartório de registro de imóveis. Por que é importante essa regularização e por que está tão na moda se falar, né? Se vem falando muito em regularização fundiária no Brasil? Porque nós temos um histórico nos últimos 30 ou 40 anos de irregularidade no Brasil. Então nós temos, estima-se que mais da metade de todos os imóveis do país sejam irregulares. Tudo isso? Gente, eu estou impressionada. É um número muito alarmante. Então, assim,
se permitiu, e assim, as pessoas estudam por que isso aconteceu, né? E a doutrina e os estudiosos de direito urbanístico, eles reputam 4 fatores principais para essa irregularidade. A fiscalização ruim do poder público, né, que teria que ter fiscalizado o aparecimento dessas habitações irregulares no nosso país. 2, a falta de moradia, né? Então houve um êxito muito rápido e muito grande do campo para as cidades, então realmente faltou moradia, faltou planejamento, como que a cidade iria se estruturar para receber todo esse contingente de pessoas vindo para as cidades. O terceiro fator, a nossa legislação urbanística, ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. O marco da nossa legislação urbanística foi a Lei 6766 de 79. Então, essa lei, antes nós tivemos uma lei de condomínios, né? Então, a Lei 4591 de condomínios de 64, é uma lei muito importante que rege os condomínios, mas os loteamentos, que é essa subdivisão das cidades, ela veio com a Lei 6766 assim, mais fortemente. Tínhamos outras leis anteriores, mas mais, vamos dizer assim, mais flexíveis, né? A Lei 6766 era uma lei muito técnica e muito boa, muito preocupada com o direito urbanístico das cidades e muito rigorosa para os empreendedores. Então, também um dos fatores que se reputa é que os empreendedores, vendo as dificuldades no cumprimento dessa lei, né, e até em percentuais do terreno que eles perderiam em favor do município, porque essa lei, como é que se desenvolve uma cidade, né? A cidade se desenvolve dessa forma. O empreendedor quer fazer um parcelamento de um solo, isso vai passar pela município para ser aprovado, e isso é assim até hoje, né? Parte dessa gleba, ela passa para o domínio público para que o município possa implantar escolas, creches, equipamentos públicos, postos de saúde. Então, funciona dessa forma, para que a cidade vá crescendo de maneira estruturada. Esse percentual é de quanto, doutor? Mais ou menos, depende do município, mas mais ou menos 30%. Certo. Que eles perderiam, né, para fazer um loteamento. Isso até hoje é assim. Então, para fugir disso, os empreendedores buscaram N tipos de burla às leis de parcelamento do solo, criando, então, os loteamentos irregulares. Em Taubaté tem muito loteamento irregular? Tinha muito, nós regularizamos muito. Nós fizemos porque assim, nós tivemos uma lei muito importante em 2009, que foi a Lei 11977, foi um marco para a regularização fundiária. Nós começamos a fazer regularização por volta de 2011, depois que a lei foi alterada, para ser aperfeiçoada. E hoje nós temos a lei atual, que revogou a anterior, que é a Lei 13.465 de 2017. Então, de lá para cá, nós fizemos 59 parcelamentos, nós regularizamos 59 parcelamentos. Ou seja, vamos imaginar assim, cada bairro irregular... exemplo de bairro irregular, condomínio irregular ali em Taubaté. Exemplo, Chácara Silvestre, foi o maior que nós fizemos. Ele nominalmente tinha mais de 1.500 lotes, mas nós sabemos que na prática chega a 4.000, porque ele foi regularizado com a planta de 20 anos atrás. Então hoje nós temos que redividir, cada vez que vamos titular alguém, temos que redividir aquele lote que era grande para lotes atuais. Então, se a pessoa tem um imóvel lá na Chácara Silvestre, qual é o procedimento que ela deve adotar para regularizar o imóvel dela? Então, é assim, o Chácara Silvestre, atualmente, ele já está, nós chamamos que o solo já está regularizado. O que significa isso? Existem 2 grandes frentes de regularização. Primeiro, regularizar o solo, ou seja, as matrículas têm que estar abertas, os lotes ou os imóveis têm que estar divididos, e isso é uma coisa. A segunda frente é regularizar a titularidade, ou seja, colocar na matrícula do imóvel, que é, vamos dizer, a ficha de identidade do imóvel, colocar o nome do proprietário, do ocupante, daquele que efetivamente ocupa o imóvel, colocar o nome dele na matrícula. Então, são 2 coisas diferentes, né? Então, o Chácara Silvestre, por exemplo, que é um desses 59 parcelamentos regularizados, o solo já está regularizado. Perfeito. Nós já temos as matrículas cada abertas. Um regularizar o seu imóvel. Exatamente. O que falta? As pessoas trazerem os contratos para o registro de imóveis. Porque como acontecia isso? As pessoas iam comprando em contratos que a gente chama de contratos de gaveta. Isso. Que faz o contratinho, no máximo reconhece uma firma e coloca na gaveta. Então, isso não tinha nenhuma validade jurídica em termos de direitos reais, em termos de propriedade, né? Com a regularização fundiária e a lei de regularização fundiária, esses contratinhos de gaveta, com várias imperfeições, vários problemas registrados,
eles podem alcançar o registro. Até porque eles servem de prova do negócio, serve como justo título, e a legislação flexibilizou o registro desses contratos. Perfeito. Então, muita gente falava, não, eu vou pegar esses contratos e vou entrar com uma usucapião. Nem sempre você vai precisar de uma usucapião. O caminho está muito mais curto. E aí há que se analisar, por isso a importância do advogado, estar atento a isso, para ver se ele, com os contratos que ele tem, então ele vai precisar, às vezes há uma cadeia de contratos, as pessoas venderam para várias pessoas ao longo do tempo. Tem que pegar todos. A cadeia completa de contratos, os termos de quitação desses contratos. Leva para o advogado. Sim, o advogado sempre, ele tem condições de analisar com mais clareza. Mas aí... Não é necessário, vamos dizer assim, né? Ele pode ir diretamente ao registro de imóveis. Certo. Mas o advogado sempre pode orientar a alcançar esse registro de maneira correta. Perfeito. Doutora, nós vamos para um pequeno intervalo. Gente, não sai daí porque esse papo está só esquentando. Eu ainda tenho que saber como é que a pessoa sabe se o imóvel dela é regular ou irregular. Olha só, fica aí que a gente já volta. Estou aqui com a doutora Paola Macedo, ela é oficial do Cartório de Registro de Imóveis aqui de Taubaté e ela está nos dando um banho de conhecimento, de sabedoria sobre a questão da regularização fundiária. Então, eu gostaria de perguntar para ela agora, como que a gente sabe se o nosso imóvel é regular ou não, ou seja, se ele está regularizado ou não. Como é que é isso, doutora? Não dá para saber olhando para o parcelamento. Se você andar num condomínio ou nas ruas de Taubaté, olhando, você não tem como saber se aquele imóvel é regular ou não. Certo. Como você consegue saber? No cartório de registro de imóveis, pedindo uma certidão imobiliária. Então, ao ir ao cartório, você pedir uma certidão imobiliária e você ver que o imóvel está descrito conforme a realidade, está no seu nome, ou seja, no nome de quem deveria ser, esse é um imóvel regular. Qualquer outra coisa, se o imóvel está em área maior, se é um percentual da área toda, ou se você não consegue identificar uma matrícula ou uma transcrição do seu imóvel, esse imóvel é irregular. Por que é ruim ter imóveis irregulares? Porque os imóveis irregulares não são aceitos para financiamento, então eu não consigo levantar um financiamento em banco e dar em garantia, os bancos não aceitam. A compra e venda, há pessoas até que aceitam, mas o valor... Desvaloriza muito, né, o valor de um imóvel irregular é muito inferior. Até em processos judiciais, na hora de transferir isso... Até na desapropriação, sim, o valor da indenização é menor, não sei se vocês sabem, né? Série de Agora, a pessoa vai com o endereço do imóvel, ela já consegue pegar? Porque as pessoas falam assim, mas é só advogado que consegue. Não, né? Não, com o endereço do imóvel, com o número do BC, que é o número fiscal, da prefeitura, com o nome das canezinho pessoas, do IPTU. O canezinho do IPTU. O canezinho do IPTU é o melhor, porque ele tem todos os dados. Melhor coisa, pronto. Assim, às vezes o nome da pessoa, né, que ele acha que é o proprietário, todos esses dados são possíveis de pesquisar. E se a pessoa, então, descobre que o imóvel é irregular, quais as providências que ela pode tomar? Olha, individualmente é sempre mais difícil, é sempre melhor quando as pessoas se organizam em grupos, né? Porque a regularização fundiária, ela serve para regularizar um parcelamento, ou por quadra, ou do parcelamento todo. Então, o ideal é que as pessoas se organizem, se é um bairro, né? E o solo não está regularizado, é o ideal que as pessoas se organizem para que pleiteiem isso junto à prefeitura e depois a prefeitura ao cartório. Se o solo já está regularizado, aí é só trazer todos os contratos e comprovantes de quitação, tudo que tiver com relação no cartório de registro de imóveis, para que a gente possa promover a titulação, que a gente chama. E qual é o papel da prefeitura nessa regularização? A prefeitura tem um grande papel nessa nova legislação. Ela é a maestra-mor da regularização do solo. Então, assim, e é dever da prefeitura também regularizar. Então, se as pessoas requerem... Por isso que as pessoas precisam exercer o seu direito de cidadão e falar, olha, eu estou morando num condomínio aqui clandestino, né? Num loteamento clandestino, eu quero que regularize. Há dois grandes tipos de regularização, de interesse social
social, que é para a população de baixa renda. Esse é custeado integralmente pela prefeitura. Certo. E os chamados de interesse específico, que é para a população em geral, que também é possível regularizar. Só que os custos da regularização com plantas, memoriais e notificações serão por conta dos particulares. Então, há essa distinção, interesse social, população de baixa renda, interesse específico, os outros. E nesse processo da regularização fundiária, qual é o papel do cartório de registro de imóveis? O registro de imóveis, eu sempre falo que é assim, o grande papel do cartório é viabilizar os registros, né? Porque nós somos cartórios de registro. Nós queremos resolver o problema das pessoas, né? Então, assim, o que precisar de informações, de tirar dúvidas, nós funcionamos das 9 da manhã às 4 da tarde. Sempre estamos à disposição para tirar dúvidas, para esclarecer, para dar o caminho. Nós trabalhamos muito junto com essa prefeitura, nós estamos de braços dados com eles, então nós encurtamos caminhos, trabalhamos em minutas conjuntas, sempre estamos à disposição para viabilizar, para facilitar o registro. E quais as providências para colocar o imóvel regularizado no nome daquele ocupante? É o que a gente chama de titulação. Então, certo. Assim, é muito importante, no nosso site, que é www.critaubaté.com.br, cria de cartório de registro de imóveis, tem um ícone regularização, lá tem a lista completa dos empreendimentos que já foram regularizados. Procure lá se você encontra o seu bairro, né? Se sim, pegue todos os contratos que estão na gaveta e tragam para o registro de imóveis para nós analisarmos a viabilidade de registro e darmos o caminho, porque tem N caminhos. Então nós precisamos entender qual documentação cada pessoa tem para saber qual é o caminho mais fácil para a regularização. E vamos dizer que não consiga a regularização, a titularidade, né? A titulação com os elementos que tem, não, assim, de repente pode fazer também a uso capião. Sim, a uso capião é sempre uma possibilidade. Sempre é que muitas caminho, vezes né? A gente sempre fala assim, primeiro nesses regularizados, olha se não há um caminho mais curto, mas a uso capião ela é sempre possível, tanto o judicial como o extrajudicial. E agora, para a gente fechar esse assunto, doutora, quais outros bairros de Taubaté, além da Chácara Silvestre, já estão com solo regularizado? Nós temos uma lista de 59, então não vou me lembrar de todos eles. Nossa, certo, mas os principais, ali no Barreiro já tem? No Barreiro tem alguns no Barreiro. Temos CDHU, temos 3 empreendimentos já regularizados na CDHU, A1, A2 e A3, o D e o E. Inclusive, a CDHU, nós estamos fazendo um trabalho muito bacana juntamente com eles para viabilizar esses registros de maneira mais fácil. Lá no Sete Voltas, que tem um monte de chácara lá. Sete Voltas, acho que não. Temos, assim, Chácara Campestre, temos Chácara Guizar, Paulo Fati, Seste Senat. Chácara Ingrid também? Chácara Ingrid, não. A gente também estamos trabalhando com a prefeitura, certo. Mas as Chácaras Ingrid é um lugar bem complicado. Chácaras Flórida também não. Temos Vida Bela, Taubaté Guaçu, algumas coisas. Na Água Quente temos alguns também. Olha, gente, então é só entrar no site e verificar se onde você mora, se você não tem o seu imóvel regularizado, se essa parte da cidade já foi regularizado o solo pela prefeitura. Se foi, aí o caminho ficou bem mais fácil. Doutora, a gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos. Gente, nós vamos falar no próximo bloco sobre a retificação diária, que também é muito importante, muita gente precisa fazer no seu imóvel, justamente assim, para regularizar, para ele valer mais, né? Fica aí que a gente já volta. Estou conversando hoje com a doutora Paola Macedo. Ela é oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté. Conversamos sobre regularização fundiária e agora nós vamos conversar sobre retificação diária. Olha que interessante, vamos ver se você sabe o que é isso. Doutora, o que é então retificação diária e para que serve? Bom, nós chamamos de retificação diária o procedimento
para tornar a descrição do seu imóvel a mais correta possível, né? Nós sabemos que antigamente as descrições elas eram mais simplificadas e hoje em dia as exigências legais é que a descrição ela localize efetivamente esse imóvel no globo. Eu não posso ter dúvidas de onde está esse imóvel e qualquer coisa que eu queira fazer no imóvel, seja averbar uma construção, seja fazer um empreendimento naquele imóvel, as medidas do imóvel têm que estar absolutamente corretas e em conformidade com o projeto. Então, se tiver qualquer divergência entre o que está na matrícula como descrição do imóvel e o projeto a ser aprovado pela prefeitura para a construção da sua casa ou para a construção do seu empreendimento, vai haver necessidade de fazer essa retificação diária. E isso também nos imóveis rurais? Sim, também nos imóveis rurais. Aí é por georreferenciamento? Depende do tamanho do imóvel, né? Nós estamos agora... imóveis a partir de 100 hectares precisa fazer o georreferenciamento. Em 2023, a gente vai baixar para 25 hectares. Então, a gente acha que aqui em Taubaté, o grande impacto para imóveis rurais no georreferenciamento vai ser em 2023. Entendi. Mas eu aconselho todo mundo a se adiantar, porque se deixar para a última hora, não vai ter profissional suficiente para fazer tudo. E isso vai ficar mais caro também, né? Vai ficar muito mais caro, né? Com certeza. Na história do mercado, né? Se tem pouco profissional da área e todo mundo precisa regularizar, lógico que ele vai cobrar mais caro para fazer. Exatamente. Então, vamos nos adiantar, vamos ser mais espertos, né? Trabalhar com prevenção. Exato. Doutora, agora, na área rural ainda, quando a pessoa vai fazer um inventário, aí é expedido o formal de partilha. O formal de partilha pode ser registrado na matrícula do imóvel sem que essa matrícula seja retificada ou não? Se tiver matrícula aberta, sim. Os formais nós registramos se a matrícula estiver aberta. O que acontece muito é o imóvel vir de uma transcrição, que é o sistema anterior das matrículas, onde era muito mais precária a descrição. Muitas vezes há destaques nessa transcrição, então outros imóveis saem dessa transcrição e sobra lá um remanescente que não é certo. E aí vem um formal de partilha sobre aquela transcrição. Aí não tem como, tem que se pedir uma retificação diária para tornar, o que a gente fala, dar corpo certo ao imóvel, né? Identificar que imóvel é esse. Então, isso acontece com bastante frequência. E quais os cuidados que devem ser tomados para evitar as devoluções? Porque o cartório devolve, viu, gente? E devolve muito. Ele devolve tudo aquilo que você levou e pede para você providenciar mais um monte de coisa. Na verdade, a gente tem um controle. Nós devolvemos 7% de tudo que é apresentado para nós. Certo. Né? Então, não é um percentual grande, até porque a gente, justamente com as informações do balcão, a gente tenta reduzir ao máximo, reduz isso. Ao máximo as devoluções. E a gente também, às vezes, durante o processo, tenta entrar em contato com as pessoas para que elas tragam os documentos durante a qualificação para que não seja necessário devolver. Mas se a documentação não está completa ou não está exatamente de acordo com a lei, nós somos obrigados a devolver porque seguimos a legislação de regência e temos toda a fiscalização da corregedoria, enfim, somos obrigados a devolver. Mas a devolução não é um bicho de 7 cabeças, é um passo a passo, na verdade, para que o registro seja concluído. Porque as pessoas ficam com medo de providenciar a regularização dos seus imóveis e elas nem sabem que existe cartório de registro de imóveis. Exato. Elas nem sabem o que é uma matrícula do imóvel. Elas não sabem que elas podem ir lá e elas mesmas providenciarem o necessário. Então, Sim. elas acabam não fazendo a regularização porque não tem dinheiro para contratar um advogado particular, porque acho que a Defensoria Pública não vai conseguir. Então, eu sempre falo aqui, quando eu trabalho com imóveis, eu brinco que a matrícula do imóvel é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Exato. E aí tudo que vai acontecendo no imóvel, como uma criança, teve catapora. Vai lá e a verba na matrícula do imóvel, que é a certidão do imóvel, vai lá, a verba, uma compra e venda, uma retificação diária, e aí várias outras, usufruto, depois a baixa do usufruto, a hipoteca, o financiamento, tudo que acontece com as pessoas relacionadas à matrícula, elas casam, elas separam, tudo que acontece com elas... Tudo tem que constar. Tem que constar nas matrículas. Na matrícula, que é a certidão de nascimento do imóvel. Se a matrícula do seu imóvel não estiver com o seu nome lá,
quer dizer que você não é proprietário do imóvel. Exatamente. Você não tem o domínio do imóvel, você tem a posse do imóvel. Ninguém vai tirar você de lá, é lógico, você pode fazer uso capião, você pode regularizar, tudo mais. Mas o importante, o que traz segurança jurídica mesmo, é você ter o seu nome lá na matrícula do imóvel, lá na certidão de nascimento do imóvel. Tá lá o seu nome, aí você tem o domínio e a propriedade. E é muito perigoso a gente deixar esses títulos na gaveta e não registrar, porque nós temos hoje em dia uma central de indisponibilidade que todos os juízes do Brasil inteiro, seja trabalhistas, federais, eles mandam diariamente um lote de indisponibilidade de pessoas que estão devendo para o fisco, para o trabalhista, dívidas trabalhistas. E se o seu imóvel está em nome de outra pessoa que é devedor nessa lista, nessa grande central, o seu imóvel vai ser atingido por uma dívida que não é sua. Então, é aí que está a importância. Grande problema. Não é só o receio da pessoa que te vendeu vender para uma outra pessoa também, vender em duplicidade, até porque isso é crime e tudo mais. Mas ela pode estar devendo, por exemplo, uma reclamatória trabalhista, e esse imóvel que está no nome dela, não está no seu, vai ser penhorado para pagamento dessa dívida. Sim. Né? Então, é mais ou menos isso. Quando o imóvel está no seu nome, aí sim, não tem mais problema. Aí você vai responder só pelo que você fizer. Exato. E hoje em dia, com as centrais, isso é feito eletronicamente. Então, assim, muito os rápido, imóveis são né, atingidos doutora? muito rápido. É pelo sistema ARISP. ARISP, né? Exatamente. Agora, eu posso anexar uma área que eu adquiri do meu vizinho por retificação diária? É a dúvida que todo mundo quer saber. Não, a retificação não serve para adquirir área nova. Ela serve só para acertar as divisas. Então, essa é um motivo de devolução que a gente faz. Quando há um aumento significativo, pequenos acertos, óbvio que a gente não vai, não chama atenção, mas grandes aumentos de área numa retificação de área nos chama atenção e nós vamos querer saber o que aconteceu. Se for uma aquisição do vizinho, a retificação não é o procedimento adequado. O procedimento adequado é o uso capião, para adquirir área nova. A retificação serve apenas para acertar a descrição do imóvel que estava errada. E doutora, agora só para finalizar, porque nós estamos encerrando, esse programa foi o máximo, gente, maravilhoso. É o seguinte, você tem que saber que quando você compra o imóvel, você faz aquela escritura de compra e venda lá no cartório de notas. Então vai todo mundo lá assinar a escritura. Essa escritura você não pode guardar. Essa escritura, ela tem que ser encaminhada para o cartório de registro de imóveis, justamente para ser averbada a compra e venda lá naquela certidão de nascimento do imóvel, lá na matrícula do imóvel. Acho que perfeito. Fechamos, né, doutora? Sim. Normalmente os notas oferecem esse serviço. Você quer que a gente já encaminhe? Sim. Aí, mas tem que prestar atenção, Tem que prestar atenção, sim. Sim. Então, tomar todos os cuidados para que você possa aí ter o máximo de segurança ao adquirir um imóvel. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nada melhor do que você consultar um profissional da área jurídica que entende tudo e procurar conhecer um pouco mais sobre os seus direitos, indo até o cartório de registro de imóveis, fazendo a consulta com um advogado, né, especializado nessa área, para que você possa ter aí o máximo de sucesso e ganhar dinheiro, porque se você vende o seu imóvel regularizado, é outra história. Você vai encontrar um preço muito melhor e muito mais pessoas querendo adquiri-lo, não é verdade? Então, essa é a nossa dica jurídica de hoje, né? Esse programa inteiro com a doutora Paola. Muito obrigada, agradeço aqui e agradeço também a Verso Cabeleireiros, que cuida do nosso cabelo e maquiagem ali em Tremembé. E também a Ecos, que é lá do Shopping Taubaté. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até semana que vem.